Então, pessoal, vamos lá. A gente vai falar hoje um pouquinho a respeito de como vai funcionar o final do nosso semestre, né? Então, a gente já está no fim do semestre, a gente está encerrando o conteúdo, só tem essa apostila e mais uma para a semana que vem e a gente encerra. Não sei se vocês notaram, mas eu já mudei a data de entrega dos trabalhos. Então, o questionário de semana passada, o que eu ainda vou passar para vocês essa semana na outra, não terminei ele ainda, mas esse trabalho vocês vão me entregar até o dia 10, que vai ser basicamente até o dia que inicia os feriados, eu acho, depois eu olho direitinho, mas vai ser no dia 10 aí, que a gente encerra as aulas teóricas, né, depois da sua semana de prova, e aí vocês vão me entregar os trabalhos até no dia 10. Então eu vou tentar enviar esse questionário é para estudar para a prova, então ele vai envolver aí essas últimas apostilas todas, certo? Vocês vão me enviar só lá na semana que vem. Daí a gente consegue encerrar o semestre. Beleza. Então, o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar a respeito das questões de germinação e de produção de frutos. Então, a gente vai falar um pouquinho de frutificação, falar um pouquinho aí de como que ocorrem os eventos de germinação, o que a gente tem a respeito de dormências, como que a gente quebra, como que a gente tem os fatores aí que induzem a dormência. Então, a gente vai falar disso aí por hoje. Seguindo... Beleza. Então, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que a gente tem dois grupos básicos de sementes. Então, as sementes que a gente chama de quiescentes e as sementes que a gente chama de dormente. Toda semente que é quiescente, ela só precisa da condição ambiental favorável. Se ela tiver a condição ambiental favorável, ela vai conseguir germinar, certo? Isso vai ser regra aí pra gente. A menos que o embrião estiver morto, né? Fora isso, a gente vai ter, sim, esse processo ocorrendo com elas. E quando a gente fala de semente dormente, a gente está falando de uma semente que ela apresenta as condições básicas para germinação. Então, condição ambiental, presença de água, nutrientes, temperatura. Então, tudo isso está favorável. Só que existe algum outro fator que está relacionado com a própria semente aí que está dificultando esse evento de germinação. Então, isso aí a gente acaba falando que é o processo de dormência das sementes. Beleza. Então, basicamente, a dormência é o quê? Ela seria um processo de... deixa eu colocar um ponteiro aqui para a gente. Isso. Então, basicamente, a dormência é um processo em que a semente está bloqueada para a germinação. E esse bloqueio, normalmente, é algo ligado com a própria semente. Então, é um fator intrínseco à semente. É algo que está presente na semente, por uma questão morfológica, talvez, ou fisiológica, que impede o processo de germinação. Basicamente, é um evento que vai impedir que a germinação aconteça, talvez para poder passar por um evento em que as condições ambientais não são boas, talvez para dispersar essa semente para ela germinar longe da planta-mãe. Então, são basicamente razões do porquê que essa dormência existe. A liberação aí da dormência, basicamente, ela vai ocorrer por uma ação em termos de fatores externos, então fatores ambientais, que podem sinalizar os fatores internos que estão ligados com a semente. Então, a gente vai ter fatores exógenos, a partir de uma sinalização endógena, agindo em conjunto ou de forma competitiva. O que é isso? Por exemplo, se estiver agindo em conjunto, o aumento da água aumenta a germinação. Se for competitivo, o aumento de um hormônio diminui a presença do outro hormônio. Então, a gente tem fatores aí que podem atuar em conjunto, sinergicamente, ou competitivamente, certo? Basicamente, aí, a gente vai ter tipos diferentes de dormência. A gente tem a dormência que a gente caracteriza como primária, que está relacionado lá no processo de formação da semente. Lá no processo de desenvolvimento da semente ou da maturação da semente, no caso do embrião, nesse processo aí de construção, nesse processo de planejamento aí, da minha semente, do meu embrião, foi quando ocorreu esse evento de dormência primária. Já a dormência secundária, ela pode estar relacionada com sementes quiescentes, que pós o seu evento de liberação e sendo expostas aí a uma condição ambiental desfavorável, elas acabam entrando em dormência secundária. Então, por exemplo, uma semente que é quiescente pode sofrer um mecanismo de termodormência. Então, a partir de temperaturas altas, ela induz um processo de dormência. Então, isso é comum de acontecer aí. Então, a gente consegue ver
que é um evento de dormência secundária. Ela nasce quiescente, mas por uma condição ruim do ambiente, ela se torna dormente. Então, isso é algo que pode acontecer aí pra gente. A gente vai ter alguns tipos de dormência que a gente vai trabalhar. O primeiro deles é a dormência física, que está caracterizada aí pelos tecidos que estão fora do embrião. Então, os tecidos que não têm relação com o embrião, mas ainda estão dentro da semente. Então, aqueles tecidos que estão do lado de fora desse embrião, então, que estão ali no cotilédone, que estão ali no tegumento, esses tecidos aí, eles acabam impedindo aí a germinação dessas plantas. Como que isso acontece? A gente pode ter as sementes que desenvolvem as testas ou a casca. Então, uma semente em que o tegumento, que a casca é muito resistente. Então, é extremamente dura. Se isso acontece, eu não tenho absorção de água e troca gasosa. Se eu não tenho esses eventos acontecendo, jamais eu vou ativar o metabolismo da semente. Comum aí em vários grupos de plantas, então Fabácea é uma delas, que é a mais conhecida aí pra gente, né? É a que a gente mais trabalha, que a gente mais conhece, basicamente, para esses indivíduos. A gente vai ter aí algumas características que estão ligadas com a casca. Por exemplo, eu posso ter uma cutícula rica em compostos lipídicos. Para quê? Para ela impedir a entrada da água. Então, a água não vai passar por uma camada oleosa. Então, isso não vai acontecer. Eu tenho uma quantidade grande de suberina, então os tecidos que mantêm os tecidos dessa casca morta, que impede realmente a entrada de água, e todos os outros compostos aí que são hidrofóbicos. Então, eu não tenho a entrada de água graças à atuação desses compostos aí. A gente vai ter uma camada palissádica, se vocês lembrarem, um tecido palissádico é aquele tecido que é muito bem organizado, as células são muito bem inseridas, todas as estruturas que garantem a resistência desse tecido estão muito organizadas, então isso acaba impedindo a germinação devido a essa grande organização de um tecido extremamente rígido. Sim. Quando a gente fala dos aspectos da dormência física, por exemplo, então um tipo de dormência mecânica aí, esse fator físico está mais relacionado com a questão da casca da semente. Aí. Por exemplo, a gente pegar grupos de fabáceas no geral, aí, plantas são leguminosas, que apresentam as sementes dentro de uma vagem. Quando elas são extremamente resistentes, aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma rigidez muito grande da testa, então do tegumento, para a gente ter uma rigidez muito grande dessa estrutura, e isso acaba impedindo os nossos eventos de germinação. A gente vai ter a lente, não sei se vocês já perceberam, mas todas as sementes têm um ponto em que todo o tegumento se junta. Então, bem naquele ponto ali, a gente vai ter uma estrutura especializada para todo o processo de impermeabilidade à água, então para ter os eventos aí como regulador da taxa de entrada, que acaba impedindo que a água entre e ative o metabolismo da semente para gerar aí a germinação do grupo. Então, isso não vai acontecer. Para esses grupos em que eu tenho essa rigidez da testa, essa rigidez do tegumento, essa dormência só vai ser quebrada quando a gente tiver algumas lesões que vão ocorrer ou na região do ponto de ligação do tegumento ou em todo o tegumento. Então, a gente pode ter aí uma lesão que cause a entrada da água. Se isso acontece, a gente vai ter basicamente aí um processo de estímulo em que ocasiona a ativação do metabolismo. Se o metabolismo do embrião é ativado, a gente vai ter o processo de germinação acontecendo sim, certo? A gente vai ter também estresse causado pelo aquecimento, então altas temperaturas podem quebrar a parede, então a temperatura alta ela pode ocasionar aí a danificação desse tegumento. Então, se o tegumento está danificado, as chances de ocorrer embebição, que é o evento de entrada de água na semente, acaba permitindo o processo de germinação aí, certo? Basicamente, esse ponto de ligação seria o local mais fraco que a gente vai ter aí de toda essa camada palissádica da semente, então desse tegumento. Então, nesse local, para a gente ter um evento de quebra de dormência devido a esses fatores ambientais, é algo bem comum de acontecer, certinho? Seguindo aí. A gente vai ter a dormência que a gente vai classificar como dormência mecânica, né? Então, o que ela vai estar atuando aí? Eu vou ter basicamente a casca da semente, então seria a estrutura interna,
ou a estrutura externa, ou os endospermas, como as estruturas internas aí, extremamente resistentes. Então, por um excesso de resistência aí, eu acabo impedindo que essas sementes sejam germinantes. Então, a gente vai ter aí grupos de enzimas que estão presentes nessas sementes que impedem a atuação das enzimas que geram a germinação. Então, as enzimas que atuam na quebra aí dos carboidratos para a gente ativar o metabolismo, a presença de componentes que impedem a ação dessas enzimas acaba impedindo o nosso evento de germinação. E, basicamente, se eu sou uma semente dormente, eu não tenho a produção contínua dessas enzimas. Se isso está acontecendo, a gente acaba não tendo a germinação sendo tão eficiente para grupos dormentes aí. A gente vai ter o ácido abscísico atuando nesses momentos, ele vai estar impedindo o enfraquecimento do endosperma, então ele acaba mantendo essa semente dormente. Então a gente vai ter o ácido abscísico, um tipo de hormônio vegetal que vai atuar. Na aula de floração a gente inicia falando sobre os hormônios, certo? Então aí a gente vai entender um básico aí de como que a ação hormonal está funcionando para os grupos de plantas. A gente vai ter a dormência que a gente caracteriza como dormência química. Nesse caso aqui, eu vou ter um tipo de inibidor que pode estar presente na casca, que pode estar presente nos tecidos ao redor do embrião, que podem impedir o evento de germinação. Então, eles acabam impedindo a ação das enzimas que quebram os carboidratos para ativar o metabolismo e impedem que a semente consiga germinar. Então, se vocês notarem, a dormência química ela não tem ligação com as paredes, ela não tem ligação com os tecidos. Eu vou ter basicamente aí os inibidores somente presente nos tecidos, mas não é o tecido em si que causa a dormência, seria a presença desse inibidor. A gente pode começar a entender, por exemplo, que esses inibidores aí, eles têm uma ação com o ambiente externo, então as cascas acabam, no processo de retenção desses inibidores aí, eles podem ter eventos em que ocorre a oxidação desse inibidor pelo ar atmosférico, pelo oxigênio atmosférico. Alguns momentos disso eu posso ter a quebra da dormência graças a essa oxidação, então isso pode acontecer. Então, basicamente, a gente tem uma união, né, de dormência mecânica mais a dormência química para que uma semente se mantenha dormente. Os baixos níveis aí de oxigênio acaba diminuindo a quantidade de etileno, outro hormônio vegetal, que acaba atuando nas plantas. Então, ele é um dos hormônios que atua promovendo a emergência, que atua promovendo a germinação. Então, se eu tiver algum fator aí que iniba esse processo, eu acabo melhorando aí o meu processo para manter a dormência desses grupos de plantas. A gente vai ter alguns fatores ambientais que vão estar relacionados com os tecidos extraembrionários aí, que vão atuar nas questões de quebra de dormência. Por exemplo, a gente vai ter aí as temperaturas alternadas do ambiente. Pensem em quando a gente tem muita variação de temperatura durante o dia, ou muita variação de temperatura durante o ano. Então, isso aí acaba, essa variação de temperatura, essas temperaturas alternadas aí, acaba atuando na dormência física. O ataque de micro-organismos que realizam a decomposição do tegumento vai atuar tanto na dormência física quanto na dormência mecânica. A abrasão pelas partículas do solo, então lesões do processo em que a semente se movimenta pelo solo, as partículas de solo acabam danificando o tegumento. Então, se isso acontece, eu tenho eventos de quebra de dormência física e quebra de dormência mecânica. As altas temperaturas aí, em termos de, principalmente queimadas. Então, nesses eventos aí, eu tenho um alto ataque aos tegumentos, a casca dura aí, principalmente em termos de perfuração, de abrasão, de criação de lesões, que acaba gerando aí um evento germinativo que quebra a dormência física e a dormência mecânica. Então, se vocês olharem, olha, tem vários, aqui um de dormência química, olha. Lixo e ação de inibidores pelas chuvas prolongadas. Então, pensem na ação da chuva, a semente tem uma movimentação com a água e com os componentes do solo, e essa movimentação na água e componentes do solo aí acaba lavando realmente os inibidores que estão presentes nas cascas das sementes. Quando isso acontece, quebra a dormência química. Então, a gente tem eventos aí que ajudam nesse processo. Esse daqui também é bacana, né? Animais que se alimentam dos frutos
e engolem as sementes tudo junto, ou os animais que se alimentam da semente exclusivamente. Quando ela passa pelo trato intestinal, ou a casca da semente ela passa por um processo de digestão mínima, que ocorre pelas enzimas presentes no trato intestinal, ou pelas bactérias que estão dentro do trato intestinal. Então, isso vai ocasionar o quê? Uma quebra dos tegmentos, uma quebra da casca das sementes, acaba gerando aí uma quebra desses dois tipos de dormência, física e química. Aí. A gente tem algumas dormências que estão relacionadas com o embrião. Então, até agora a gente estava falando de dormência relacionada com os tecidos extraembrionários, com os tecidos que não tinham ligação com o embrião. Agora a gente vai falar das dormências relacionadas aí com os tecidos do embrião exclusivamente aí. A primeira delas é a dormência fisiológica. Então, a primeira coisa que a gente tem que imaginar é que a dormência fisiológica ela vai estar atuando nos eventos de ação hormonal. Então, a gente basicamente vai ter os grupos hormonais que vão atuar no processo de germinação. Um dos exemplos que a gente tem é o ácido abscísico, né? É um tipo de hormônio. Quando eu falo para vocês etileno, ácido abscísico, giberelina, auxina, eu estou falando de hormônios vegetais, mas não quer dizer que são só eles. Então, por exemplo, ácido abscísico é uma categoria de hormônios. Então, eu tenho vários hormônios que se encaixam dentro de ácido abscísico. Então, por isso que vocês vão ver. Tem ácido abscísico que atua no envelhecimento de plantas, tem ácido abscísico que vai atuar no processo de quebra de dormência, que vai atuar lá no meu processo de floração. Então, são hormônios diferentes, só que se encaixam dentro de uma mesma categoria pela estrutura molecular desse hormônio. Certo? Então, na aula da semana que vem, a gente vê direitinho aí como que funciona essas categorias. Se a gente for pensar em grupos de outros grupos de sementes, aí, por exemplo, o embrião de girassol, que no processo de dormência da semente, ele acaba produzindo uma quantidade contínua de ácido abscísico, isso aí vai causar a dormência desse indivíduo, mas é uma semente que é quase um processo quiescente, com a condição ambiental aí, ela acaba tendo o seu processo de germinação acontecendo de uma maneira eficiente aí. Seguindo, além das sementes, elas não conseguirem ter o seu processo de enviar informação para a germinação, o que é isso? A gente tem no nosso processo, no genoma dos grupos, né, nos genomas de plantas, nos genomas de animais, uma estrutura, uma macromolécula que a gente chama de RNA, que é basicamente a molécula que carrega as informações que vão ser expressas, que é o que a gente chama aí de RNA mensageiro. Então, o RNA mensageiro ele carrega a informação. Então, as informações que estão relacionadas ao evento de germinação, essas sementes dormentes, elas têm uma incapacidade de realizar a produção. Por exemplo, se existe uma proteína, uma enzima, que induz a germinação, ela só pode ser produzida a partir da informação de um RNA mensageiro. Se a semente dormente ela tem a incapacidade de ler esse RNA mensageiro, a gente não consegue produzir essa enzima que gera a germinação. E aí a gente vai ter totalmente aí a atuação de uma semente dormente. Em contrapartida, essa semente, o embrião dessa semente aí, ele é sim capaz de conseguir produzir qualquer tipo de característica que está ligada à dormência. Então, o que é isso? O RNA mensageiro ligado à germinação, as sementes têm uma incapacidade de leitura e de transcrição. Já aqueles RNAs mensageiros que atuam gerando a dormência, a semente tem uma facilidade de leitura e de transcrição. Isso acaba gerando a dormência aí de todos os grupos. Então, isso é o quê? Dormência fisiológica. Então, está ligado ou à questão dos fatores genéticos ou à ação hormonal dos grupos de plantas. O que a gente pode ter para conseguir realizar a germinação desses grupos de sementes? Uma das alternativas, vocês já fizeram essa aula? Não estou lembrando, não, essa aula vocês ainda não fizeram. A gente tem uma aula sobre os meios de cultura para poder produzir plantas em placas de Petri, em tubos de ensaio. Eu já fiz com as outras turmas, mas vocês ainda não.
mas não é dessa disciplina, então tá tranquilo, é da próxima disciplina. Então aí a gente vai fazer alguns meios de cultura aí para vocês verem os processos de crescimento de planta sem a necessidade de solo, sem a necessidade de semente, sem a necessidade de quase nada. Basicamente um fragmento de planta já é suficiente para a gente produzir as plantas in vitro. Mas enfim, a gente vai ter aí eventos em que a gente pode, por exemplo, se é uma dormência fisiológica, se eu tenho uma estrutura da semente que está atuando no processo de indução, de produção de substâncias que impedem a germinação, se eu remover parte desses tecidos, eu posso induzir o evento de germinação. Por exemplo, a remoção dos cotilédones, que vão apresentar altas taxas de ácido abscísico, e eu levar aquele embrião para crescimento em meio de cultura. Então, lá no meio de cultura ele já tem nutriente suficiente, então ele nem passa por um evento de ativação metabólica, né? Ele já utiliza desses recursos, já quebra a dormência, ele inicia a atividade metabólica sem a necessidade de uma quebra de dormência relacionada ao tegumento, em algo assim, certo? Acaba sendo mais fácil aí. Isso é comum aí, a gente vê em outros grupos de plantas, então na maçã é algo que dá para fazer, mas tudo isso em processo in vitro, retirar parte do cotilédone e deixar que essa planta consiga germinar aí tranquilamente, consiga crescer tranquilamente aí. A gente vai ter as sementes que, para o seu processo de germinação, elas não conseguiam produzir as enzimas necessárias para iniciar a atividade metabólica. Aí, nesse caso, a gente utilizando esses eventos de remoção, a gente pode estar atuando na quebra da dormência dessa semente e conseguindo seguir para as próximas etapas aí. A gente vai ter a ação do ácido abscísico aí, ativando a transcrição dos genes. O que é isso? Fica até estranho falar isso, né? Olha, ácido abscísico ativa a transcrição dos genes envolvidos com a inibição de germinação. O que é isso? Esse hormônio que a gente tem aqui impede a leitura do RNA mensageiro. Esse hormônio ele ativa a leitura do RNA mensageiro que produz proteínas que inibem a germinação. Então, o que é isso? Eu tenho um hormônio que vai falar assim para o meu embrião: olha, produz mais enzima que não deixa essa semente germinar. Então, é isso que esse hormônio vai estar fazendo aí. E, basicamente, é uma ação oposta a um outro hormônio que a gente tem, que é o hormônio que a gente chama de giberelina. O que a giberelina faz? Ele é um hormônio, uma categoria de hormônios, que fala para o embrião: ative esse metabolismo aí que a gente precisa atuar no nosso processo de germinação. Então, ele tem uma função antagônica, ele tem uma função oposta aí ao ácido abscísico. Basicamente, eles se autorregulam. Então, quando a gente tem ativação do metabolismo, que eu tenho alta de giberelina, que a giberelina está aumentando, o ácido abscísico acaba caindo porque eles se autorregulam. Se aumenta a giberelina, cai ácido abscísico. Se aumenta ácido abscísico, cai giberelina. Então, como eles se autorregulam aí, a gente tem um controle da germinação e da dormência muito eficiente, que são realizados por esses dois hormônios aí na questão da dormência fisiológica. As giberelinas, elas vão induzir a síntese das enzimas. Então, as enzimas que vão atuar no nosso processo aí de germinação, basicamente elas estão ligadas com a ação da giberelina. Nesse evento aí, o ácido abscísico ele não vai ter capacidade de fazer nada, então se eu estou com uma alta de giberelina, o ácido abscísico começa a perder sua função e a germinação vai acontecer. A gente vai ter algumas dormências que são um pouquinho diferentes do que a gente está entendendo aí. Basicamente, vão ser grupos de dormência que são mais raras. Não é algo tão comum aí para a gente falar. Por exemplo, a dormência morfológica aí. A dormência morfológica ela acontece com embriões que têm eventos de malformação. Então, a gente olha para sementes, a gente vai ver na aula de tecnologia de produção de sementes, que é uma disciplina que vocês vão ter, não sei se é no próximo semestre, eu acredito que é no outro ainda, mas vocês vão fazer melhoramento vegetal antes de tecnologia de produção.
Então, é um processo em que as sementes, no seu evento de produção de sementes, elas acabam não conseguindo ter uma formação completa do embrião. Nesse caso, cai em uma dormência fisiológica, uma dormência morfológica. A partir da forma desse embrião, a forma dessa semente, a gente não consegue germinar. A gente vai ter uma dormência que é morfofisiológica. Então, além do embrião não ter um processo de formação completo, ele ainda tem algum tipo de inibidor. Então, por exemplo, eu sou um embrião que não tive uma total formação lá no meu processo de formação da semente e eu tenho uma alta taxa de ácido abscísico. Então, eu tenho os dois eventos acontecendo, tanto a dormência morfológica quanto a dormência fisiológica. A gente vai ter as dormências aí, que a gente classifica em dormência física e fisiológica, já dá para a gente imaginar. Então, eu tenho uma estrutura fora do meu embrião extremamente resistente, a testa, o pericarpo, os cotilédones. Então, eles podem acabar fornecendo algum bloqueio para essas sementes, além de uma ação hormonal. Então, eu tenho, nesse caso, uma estrutura física, uma barreira física extremamente resistente, mais uma barreira fisiológica que está ligada com a presença de um hormônio aí, que no caso seria os inibidores de germinação. A gente vai ter alguns fatores que ajudam aí, né? Alguns fatores que quebram essa dormência do embrião, algo que dá para a gente fazer. Primeira coisa, a gente tem que imaginar que pós o evento de maturação, quando a semente atingiu o máximo de maturação, o que a gente precisa? Elas vão precisar de um teor de água básico, mínimo, para iniciar o nosso processo de germinação. Então, basicamente, o que eu estou falando? Estou falando de eu ter um teor de água suficiente para induzir um evento que a gente chama de embebição. O que é essa embebição aí? Basicamente, o evento de embebição é um processo em que a gente tem a entrada da água a partir de uma lesão, a partir de um processo que ocorreu na minha semente que impede aí, que estava impedindo a entrada da água. Só que agora, como a gente tem a entrada da água, a gente ativa o metabolismo por esse evento. Então, se eu tiver um teor de água de 18 a 20%, vai ocorrer o processo de embebição. Se isso acontece, eu posso ter a quebra da dormência desses eventos, certo? Mas isso é algo que vai ser variável. Então, por exemplo, a gente tem poucas semanas aí para cevada, a gente pode ter, por exemplo, o rumex, que é um tipo de planta, ele está lá bem parecido com a mostarda, mas não tem um nome popular para esse indivíduo. Não lembro de um nome popular para esse grupo aí. Mas é uma planta bem comumzinha aí. A gente não tem esse indivíduo nativo, né? A gente tem esse indivíduo aqui presente para nós, com o nome de rumex, mas é bem similar a uma mostarda aí. O que ele vai ter? Ele vai ter basicamente aí, olha um processo em que ele precisa. A semente desse indivíduo precisa basicamente de 60 meses com esse teor de água, para que eles consigam aí quebrar e perder essa dormência, levar essa dormência, impedir esse evento de dormência aí. Os requisitos aí para esses eventos, para ocorrer o processo de germinação. A gente precisa de uma baixa umidade ambiental, certo? A gente precisa de temperatura alta e boa oxigenação. Isso daqui, a gente consegue manter os eventos de dormência, né? Então, a gente vai manter esses eventos pós-maturação. Se eu quiser quebrar isso, eu tenho que inverter todos esses processos em que eu consigo aí ter um evento de germinação ocorrendo com esses grupos de sementes. A gente vai ter eventos de baixa temperatura em que vão atuar nesses processos, só que a gente precisa de uma estratificação. O que é isso? Eu preciso de ter camadas diferentes, eu preciso ter temperaturas baixas aí, só que em uma grande escala, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma variação nesses eventos. Eu não posso ter uma temperatura constante, eu preciso ter uma estratificação, uma variação de temperatura para a gente conseguir ter os eventos de síntese de gibberellina aí. Então, basicamente é o quê? Eu preciso de uma variação de temperaturas baixas para induzir o meu processo de produção hormonal. A gente vai ter os fatores ambientais relacionados com a alteração das temperaturas de campo. Então, se a gente pensar, por exemplo, em flutuações da temperatura, a gente pode mudar as vias metabólicas que ocorrem dentro da semente.
Por exemplo, produção proteica, ela depende muito dos eventos de temperatura. Temperaturas altas acabam impedindo a síntese proteica, então isso é algo que a gente não pode ter, né? É algo que não pode acontecer aí pra gente. A transição que a gente tem dos eventos aí, das fases que a gente tem das membranas, como que as membranas são fluídas, como as membranas são organizadas. Então, a transição que eu vou ter dos componentes entre as membranas, eles acabam sendo influenciadas aí pelas questões de temperatura, principalmente por questões de densidade das estruturas presentes. Então, essa transição, essa movimentação aí, ela vai ser regulada por esses fatores mais anatômicos, né? Mais por uma questão celular. Qual que é as características bioquímicas que estão ligadas pela alternância de temperatura? Não é algo que a gente conhece muito bem. A gente sabe que a influência existe. Em alguns momentos a gente acaba acelerando alguns processos. Em outros eventos eles acabam sendo retraídos e por aí vai. Mas é algo que a gente ainda está avançando para conhecer como realmente acontece. A dormência secundária a gente conheceu também. Então, pensa em uma semente que ela é quiescente, e a partir de um fator ambiental muito extremo, de uma condição realmente desfavorável, ele acaba gerando a dormência das sementes. Como essa dormência ela foi gerada, ela não veio lá do seu processo de desenvolvimento da semente, ela não veio do seu processo de formação da semente, a gente caracteriza essa dormência como dormência secundária. E essa dormência secundária ela pode ser quebrada também. Então, a gente vai ter esse evento de quebra dessa dormência em alguns momentos. Mas, em primeiro momento, o que a gente tem que entender? Que essa dormência secundária, ela acaba causando para essa semente uma incapacidade de responder aos fatores que normalmente quebram a dormência. Então, por exemplo, a luz é um fator que quebra a dormência. Como é uma dormência secundária, ela acaba impedindo que a luz seja um fator que regule. E aí a gente acaba não tendo aí um evento de quebra de dormência para esses indivíduos. A gente vai ter, por exemplo, altas temperaturas que induzem a dormência, quebrando os receptores que eu tenho na minha planta, que encontram nitratos, receptores que têm ligação com a luz, os receptores que estão nas membranas aí, que percebem a alteração da luz, da alteração do nutriente presente e induzem a germinação. Como a alta temperatura ela gera dormência, esses componentes acabam não funcionando aí de uma maneira tão eficiente. Da mesma maneira, como que acontece isso e o que provoca isso é algo que a gente ainda está procurando, é algo que a gente ainda está tentando descobrir basicamente como que esse processo funciona. A gente vai ter alguns eventos de indução ou de manutenção dessa dormência. Por exemplo, a gente já sabe que o ácido abscísico ele gera a dormência, então ele vai induzir a dormência dos grupos de plantas lá no processo de construção, lá no processo de formação da semente aí. Isso a gente já sabe que é algo que vai estar acontecendo. Evitando os eventos aí de viviparidade. O que é isso? A semente germinar dentro do fruto. Então, a gente está tentando evitar esses eventos acontecendo. Aquelas sementes que têm uma tolerância muito grande à dissecação, as sementes ortodoxas, aí, nesse caso, elas acabam tendo aí a manutenção da vida desse embrião, mesmo em quantidades extremamente baixas de água. Então, o ácido abscísico está ajudando de uma forma muito boa, né? Então, eu estou em uma falta de água gigantesca, mas a presença do hormônio acaba auxiliando aí o nosso evento. O ácido abscísico aí, ele vai atuar também na síntese de açúcar, na produção de proteínas que atuam na produção de ATP, que acabam conferindo aí um estado de quase uma mumificação desse embrião. Então, a gente chama de vitrificação. Ele acaba ficando ali totalmente com uma taxa metabólica muito baixa, não entra em eventos de germinação, não entra em eventos de emergência, e o ácido abscísico atua aí para manter esse metabolismo só dessa maneira. A gente vai ter os pigmentos que estão presentes aí na testa, que podem estar auxiliando em alguns eventos de proteção dessas sementes, então eles acabam evitando herbivoria, acabam evitando os eventos que acabam oxidando essas sementes, então isso poderia ser algo que pode até eliminar os grupos de sementes. Então a presença dos pigmentos acaba facilitando esse processo aí.
E aí, quais fatores para a gente que vão poder limitar a germinação? Vou falar para a germinação, olha, você não vai poder acontecer dessa maneira. O primeiro evento que a gente tem que imaginar seria as temperaturas ótimas para a germinação. O que é isso? Qual que é a temperatura ideal? A temperatura ótima é aquela temperatura em que a gente tem a maior taxa de germinação possível. É uma temperatura básica, uma temperatura ideal para ocorrer o nosso processo. Nesses eventos aí, a gente sabe que as sementes elas vão ter variações muito marcantes de temperatura máxima e mínima. Então, isso a gente já sabe que isso acontece. Os extremos, eles não vão conseguir ter uma taxa de germinação muito alta. Por exemplo, temperatura muito baixa e temperatura muito alta. Quando isso acontece, a gente não consegue ter uma germinação muito ativa. Então, a gente precisa ter aquela temperatura que é ideal. Então, na temperatura ótima, o que a gente tem? A gente vai ter a ativação de todas as rotas enzimáticas que atuam na germinação, a mudança aí dos estados da membrana, então eu consigo aí com que as membranas realizem todos os seus processos de comunicação com o metabolismo ativado, promovendo a germinação. Então isso vai ocorrer quando? Só quando a gente tiver aí a temperatura ótima, só quando isso estiver acontecendo aí para o nosso grupo de semente. Nesses eventos aí, é o que vai proporcionar para a gente a maior facilidade de germinação, certo? Em um menor período de tempo. Então, o que a temperatura ótima a gente pode classificar? Seria o evento em que a gente tem aí a maior taxa de germinação, então a gente tem o maior número de sementes que vão germinar em um menor período de tempo. Se isso está acontecendo, basicamente aí a gente vai ter a temperatura ótima de germinação. A gente tem eventos de fotoinibição, então a gente tem, por exemplo, tratamentos de luz e a quantidade e a quantidade de luz. Então, quantidade e qualidade de luz aí vão estar ligados no nosso processo de inibição da germinação. Então, a gente vai ver uma estrutura que chama fitocromo. É uma estrutura capaz de reconhecer a qualidade da luz, de reconhecer a intensidade, reconhecer a quantidade. Então, essa estrutura, tanto na semente quanto nas plantas, atua nesses eventos de reconhecimento. Então, eu acabo tendo aí que quanto maior a duração de determinado tipo de qualidade, quantidade e intensidade de luz, maior a inibição, justamente pela presença dessa quantidade de luz e dessa qualidade. Esse slide já é da próxima aula, mas a gente vai parar aqui para a gente poder, semana que vem, falar só de fruto e floração, certinho? Então, mais uma vez, a atividade aí, ela vai ficar disponível para vocês até o dia 10. Então, até o dia 10 vocês podem me enviar aí a resposta do questionário, colocar lá no portal, certo? Tudo pelo portal. E na semana que vem aí a gente continua. Qualquer dúvida é só vocês me chamarem aí pelo WhatsApp. Tchau, tchau, gente. Até mais.